Discute-se na doutrina e na jurisprudência sobre qual o tratamento aplicável aos crimes hediondos quanto à progressão de regime. Preceitua o art. 2. O parágrafo 1 da Lei N. 8072/90 que a pena por tais crimes deverá ser cumprida integralmente em regime fechado. Para muitos, seria inconstitucional, pois feriria o princípio da individualização da pena. Para outros, é constitucional, uma vez que a CF atribuiria à legislação ordinária a especificação da forma de cumprimento das penas. Reacendeu-se a discussão com o advento da Lei N. 9455/97, a qual estabelece que a pena pelo crime de tortura deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado. Alguns entendem que isto prevalece apenas para o crime de tortura, o qual receberia um tratamento diferente por estar em lei específica. Outros defendem ser incoerente a distinção do tratamento, uma vez que a CF equipara, quanto à sua danosidade social, os crimes hediondos, de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, art. 5. Daí porque deve preponderar a regra do sistema progressivo da Lei N. 9455/97, interpretação extensiva da lei mais benéfica, podendo ser aplicada inclusive retroativamente. 4. Detração, trabalho prisional e remissão. Pela detração penal, desconta-se no tempo da pena ou medida de segurança aplicada o período de prisão ou de internação cumprida antes da condenação. O art. 8º do CP preceitua que a pena privativa de liberdade cumprida no estrangeiro é computada na pena privativa de liberdade a ser cumprida no país. Dispõe o art. 42, CP, que pode ser computado o tempo da prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, prisão em flagrante, temporária, preventiva, decorrente de pronúncia e de sentença condenatória recorrível, o de prisão administrativa, decorrente de infração disciplinar ou de infração praticada por particular contra a administração pública. Quanto à prisão civil, há divergências, e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado. O trabalho do preso é um direito-dever que visa diminuir os efeitos criminógenos da prisão, com finalidade educativa e produtiva. A ele não se sujeita o preso provisório ou por crime político, os quais, contudo, se quiserem trabalhar, terão os mesmos direitos dos demais. A jornada diária não pode ser inferior a 6 horas ou superior a 8, com folga aos domingos e feriados. A remuneração deverá ser, no mínimo, de 3/4 do salário mínimo, assegurando-se todos os benefícios da Previdência Social, art. 39, CP, inclusive a aposentadoria. De acordo com a LEP, a remuneração servirá para indenização civil determinada judicialmente, assistência à família, ressarcimento ao Estado pelas despesas com a manutenção do apenado. Proporcionalmente, o saldo restante deverá ser depositado em caderneta de poupança. A remissão permite o abatimento de parte da pena a ser cumprida pelo trabalho realizado dentro da prisão. Ela ocorre na forma de 3 dias de trabalho por 1 dia de pena, e é considerada tanto para fins de livramento condicional quanto para indulto. Entretanto, se o apenado for punido por falta grave, perderá o tempo remido. Aplicação da pena. 1. Introdução. A individualização da pena, como visto, é um dos direitos fundamentais previstos no art. 5º, Inc. Chovida Carta Magna. Esta individualização passa desde a determinação da espécie de pena que vai ser cominada e aplicada ao caso concreto, bem como ao quantum de pena necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime, art. 59, CP. A determinação da pena pode realizar-se de acordo com 3 sistemas básicos. A. Sistema da absoluta determinação, sistema mais antigo, utilizado nos Código Criminal de 1830, caracteriza-se pela absoluta determinação, na qual a própria lei determina, de forma taxativa, qual é a quantidade de pena aplicável a cada delito, de modo fixo.
No Código de 1830, a pena era fixada nos graus mínimo, médio e máximo, sendo previamente fixadas as penas de cada um dos graus. B. Sistema de absoluta indeterminação. É o sistema que consagra o livre-arbítrio judicial, pelo qual se confere ao magistrado amplos poderes para decidir, dentre as penas existentes, aquela que considerar mais adequada, na quantidade que entender mais conveniente. C. Sistema de relativa determinação. Sistema adotado no Código de 1940, repetido na parte geral de 1984. Por este sistema, a pena de cada crime já vem determinada, as quais as espécies e seu quantitativo vem fixado num limite mínimo e máximo, cabendo ao juiz, observando ditos limites, fixá-la de modo discricionário. 2. Circunstâncias. Em face da garantia constitucional de individualização da pena, o juiz, para aplicar ao condenado a pena mais adequada ao caso concreto, deve levar em todas as circunstâncias do crime, isto é, todas as condições que se encontram ao redor do crime, alterando a resposta penal, com base na maior ou menor gravidade da conduta, desvalor da ação ou desvalor do resultado, sem afetar o tipo fundamental. Diferem das elementares porque estas são requisitos essenciais do tipo, enquanto que aquelas são requisitos acidentais. De acordo com a sua natureza, podem ser classificadas em pessoais ou subjetivas. Eis: menoridade, reincidência, antecedentes, motivos, sexo, profissão, etc. Objetivas. Eis: modo de execução, objeto material, características da vítima, etc. As circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam no concurso de pessoas, salvo quando elementares do crime, enquanto as objetivas comunicam-se a todos os concorrentes, desde que entrem na esfera de seu conhecimento. Quanto à função modificativa, as circunstâncias podem ser classificadas também em A. Circunstâncias que aumentam o mínimo e o máximo da pena em abstrato são as qualificadoras, tipos qualificados, consideradas na uma fase, ENSE, art. 121, parágrafo 2. B. Circunstâncias que agravam ou atenuam a pena sem determinação de quantidade. O juiz, ao considerá-las, deve observar os limites da pena em abstrato. Subdividem-se em judiciais, art. 59, e legais, agravantes e atenuantes, arts. 61 a 66. C. Causas de aumento e de diminuição autorizam a alteração da pena com base em valores fixos ou variáveis. São as majorantes e minorantes. Vêm sob a forma de fração, distinguindo-se das qualificadoras porque não modificam os limites da pena em abstrato, mas permitem que o juiz fixe a pena concreta aquém ou além de tais limites. Para César Bittencourt, não podem ir além, podendo vir na parte geral, eis: arts. 14, e 16, e na especial do CP, eis: art. 121, parágrafo 4, 127, sendo que os tipos que contêm causas de aumento são chamados de tipos agravados, e os que contêm causas de diminuição, de tipos privilegiados. 3. Dosimetria é feita pelo sistema trifásico preconizado por Hungria, em oposição ao sistema bifásico de Roberto Lira, art. 68. 3. 1. Uma fase para o cálculo da pena base, levam-se em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, sendo que, se alguma delas for agravante, atenuante, causa de aumento ou de diminuição, deve ser considerada nas operações seguintes para que não haja bis in idem. E se o juiz verifica a existência de mais de uma qualificadora, deve-se utilizar de apenas uma delas e considerar a S, outra S, nas fases seguintes, se previstas. A pena base não pode ser nem superior ao máximo nem inferior ao mínimo. Art. 59, e na jurisprudência, entende-se que, como na duas a fase a elevação é de 1/6 para cada circunstância legal agravante, as circunstâncias judiciais só autorizariam um aumento de até 1/6 do mínimo da pena abstrata. São circunstâncias judiciais. Culpabilidade verificada não como fundamento da pena, mas como seu limite, o grau de reprovação da conduta. É a viga mestra das circunstâncias judiciais.
Antecedentes constituem os fatos abonadores e desabonadores da sua vida pregressa, inquéritos instaurados, processos em curso, etc. A reincidência não pode ser considerada como antecedente, porque é circunstância agravante. No entanto, a condenação por crime anterior após o prazo depurador das 5 anos da reincidência pode ser considerada como agravante. Conduta social: como o sujeito age em seu meio familiar, profissional. Personalidade: perfil psicológico e moral do sujeito. Motivos do crime: fatores que levaram o sujeito a cometer o crime, isto é, o porquê do crime, religião, amor, ódio, etc. Circunstâncias do crime: relaciona-se com o modo de execução, instrumentos do crime, tempo, local, objeto material, etc. Consequências do crime: intensidade da lesão produzida no bem jurídico tutelado. Comportamento da vítima: relaciona-se com a vitimologia, como a conduta da vítima pode influenciar ou não a prática do crime, se o comportamento da vítima provocou ou facilitou o crime. 3.2. A fase para o cálculo da pena provisória, levam-se em conta as circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, sendo que o juiz não poderá ir além ou aquém dos limites estabelecidos pelo legislador ao cominar a pena. Para alguns, não haveria impedimento legal a que a incidência de uma atenuante levasse a pena base para aquém do mínimo cominado ao tipo. Neste sentido, Luiz Regis Prado. Ainda, no concurso entre agravantes e atenuantes, dispõe o art. 67 que a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, como tais entendendo-se as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. As agravantes estão no art. 61, e sempre incidem, salvo quando constituam ou qualifiquem o crime, quando coincidam com uma causa de aumento ou quando isentem de pena. A reincidência, diz o art. 63 que o agente é considerado reincidente se, após ser condenado por um crime por sentença transitada em julgado, no país ou no exterior, comete novo crime. Seus efeitos não perdurarão após o prazo de 5 anos a partir da data de cumprimento ou extinção da pena, computando-se o período de prova do sursis e do livramento condicional, se não tiver ocorrido revogação. Art. 64, e não sendo considerados os crimes políticos e os militares próprios. Art. 64, e de se salientar que o art. 7 da LCP complementa o conceito de reincidência ao estabelecer que ela também se dá se o agente comete nova contravenção após o trânsito em julgado da sentença condenatória no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por crime ou contravenção. É provada pela certidão judicial do trânsito em julgado da sentença condenatória. B. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Fútil é o motivo insignificante, que guarde desproporção com o crime praticado. Torpe é um motivo vil, abjeto, que demonstra grau extremo de insensibilidade moral do agente. Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime tem-se aí uma conexão, que pode ser de dois tipos. Teleológica, para facilitar ou assegurar a execução de outro crime, ou consequencial, o crime é praticado para garantir a ocultação, impunidade ou vantagem de outro. Atração, de emboscada, ou mediante dissimulação, um ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido relativo à forma de realização do crime. Na atração ocorre uma deslealdade. A emboscada se dá quando o agente se esconde para atacar a vítima de surpresa, tocaia. A dissimulação é a utilização de artifícios para se aproximar da vítima, encobrindo seus desígnios reais. Por fim, o legislador usou uma fórmula genérica, outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, permitindo a interpretação analógica ou extensiva. Com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum relativo ao meio. O legislador escolheu alguns meios como paradigma, utilizando, em seguida, a expressão que possibilita a interpretação extensiva. Meio insidioso é aquele dissimulado em sua eficiência maléfica. Luiz Regis Prado, Damásio.
Meio cruel é o que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima ou revela uma brutalidade anormal. Perigo comum é o provocado por uma conduta que expõe a risco a vida ou o patrimônio de um número indefinido de pessoas. Contra-ascendente, descendente, irmão ou cônjuge revela uma maior insensibilidade do agente. Aplica-se a qualquer forma de parentesco, legítimo ou ilegítimo, consanguíneo ou civil. Não incide quando a relação de parentesco for elementar do crime, como no caso do infanticídio, e não se estende ao concubino pela proibição da analogia in malum partem. Segundo Damásio, também não se estenderia ao filho adotado. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade funda-se na quebra de confiança que a vítima tinha no agente. O abuso de autoridade se dá quando o agente cede ou faz uso ilegítimo do poder de fiscalização, assistência, instrução, educação ou custódia derivado de relações familiares, de tutela, de curatela ou mesmo de hierarquia eclesiástica regis prado, referindo-se somente às relações privadas, pois, quanto às públicas, existe lei especial. Relações domésticas são as que se estabelecem entre pessoas de uma mesma família, frequentadores habituais da casa, amigos, criados, etc. Relação de coabitação é a que se dá quando duas ou mais pessoas vivem sob o mesmo teto. Por fim, a relação de hospitalidade ocorre quando a vítima recebe o agente para permanência em sua casa por certo período, visita, pernoite, convite para uma refeição, etc. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Nos primeiros casos, ao praticar o crime, o funcionário que exerce o cargo ou o ofício infringe os deveres inerentes a eles, fora as hipóteses da Lei N. 4.898, 65. Ministério relaciona-se com atividades religiosas. Profissão é atividade especializada, remunerada, intelectual ou técnica regis prado. Contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida funda-se na maior vulnerabilidade destas pessoas. Criança, segundo ECA, é a pessoa com até 12 anos incompletos. Velho é a pessoa com mais de 70 anos ou que esteja com sua situação física prejudicada pela sua condição específica. Enferma é a pessoa doente sem condições de se defender. Quanto à mulher grávida, foi introduzida pela Lei N. 9.318, 96. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção de autoridade, baseia-se no desrespeito à autoridade, sendo exemplos desse tipo de vítima o preso ou o doente mental recolhido a estabelecimento oficial. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido, aqui o agente deve se aproveitar de modo consciente e voluntário da situação calamitosa para dificultar a defesa da vítima ou para facilitar a sua impunidade. Em estado de embriaguez preordenada, aqui o agente se embriaga propositadamente para cometer crimes, sendo este realmente o campo de atuação da teoria da aptio libera in causa. Há discussão sobre se as agravantes do inciso 2º do art. 61 do CP seriam aplicadas somente aos crimes dolosos ou a todos os crimes, já que a lei não faz distinção. O art. 62, CP relaciona as agravantes no concurso de pessoas, quando o agente a. promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, atinge aquele que promove a união do grupo, ou é o seu líder, ou ainda atua como mentor intelectual do crime. B. Coage ou induz outrem à execução material do crime a uma parte. Trata da coação, que pode ser moral ou física, resistível ou irresistível, sendo que o coator responderá pelo crime praticado pelo executor direto, com a pena agravada, e mais o constrangimento ilegal, ou se for o caso, o crime do art. 1. O I. B. da Lei N. 9.455, 97. A 2. A parte fala daquele que insinua, inspira outrem a praticar o crime. C. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Instigar é reforçar uma ideia delituosa já existente. Determinar é mandar, ordenar.
O executor deve estar sujeito à autoridade do agente ou não ser punível por alguma qualidade pessoal, menoridade, doença mental, etc. D. Executa o crime, ou nele participa, mediante pago ou promessa de recompensa. A paga é anterior ao crime. A recompensa é posterior a ele. Por fim, os arts. 65 e 66, CP, tratam das circunstâncias atenuantes. O art. 65 estabelece um rol, saber, a. ser o agente menor de 21 na data do fato, ou 70 anos, na data da sentença. Refere-se à sentença de um grau. A menoridade para efeitos penais prevalece ainda que já tenha havido emancipação. B. O desconhecimento da lei apesar de inexcusável e não isentar de pena. Art. 21. A ignorantia legis serve para atenuá-la. C. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor moral ou social. Valor moral relaciona-se com um interesse individual que encontra certo respaldo na sociedade. Ex. Matar o estuprador da filha. Já o valor social refere-se a um interesse coletivo. Ex. Invadir o domicílio de um traidor da pátria, procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado dano na uma parte. Trata-se de um arrependimento em que o agente, após a consumação, consegue evitar ou minorar as consequências, o que não se confunde com o arrependimento eficaz. Art. 15, o qual exige que o agente impeça a produção do resultado, nem com o arrependimento posterior. Art. 16, que incide antes do recebimento da inicial acusatória em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Na duas a parte, o agente deverá ter reparado o dano até a sentença de um grau. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Coação, moral ou física, tem que ser resistível, pois, se irresistível, excluirá a própria conduta quando física, ou a culpabilidade quando moral. Art. 22, uma à parte. A ordem de autoridade superior a ser cumprida deve ser manifestamente ilegal, porque, não sendo, excluirá a culpabilidade. Art. 22, duas à parte. Apesar de a emoção e a paixão não excluírem a imputabilidade. Art. 28, e reduz-se a pena em caso de influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, sendo que, se for uma agressão injusta, poderá haver legítima defesa, e, ainda, deve-se diferenciar esta atenuante da hipótese de homicídio privilegiado que se configura quando o sujeito atua sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime e a confissão aqui deve ter sido espontânea, a demonstrar um arrependimento, pese. Não incidindo ainda se o agente confessa o crime durante o inquérito e, depois, se retrata em juízo. Cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou, o agente deve ter cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto e não pode ter provocado este último. Ex. Brigas com grande número de pessoas. Quanto ao art. 66, traz uma atenuante inominada, que deve ser levada em consideração sempre que o juiz entenda haver uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, ainda que não prevista em lei. Albatross. Yeah, Lori said